Olá, essa aula é sobre a estrutura do átomo. Como nós explicamos, os átomos, têm vários tipos na tabela periódica, eles se juntam pela ligação química, eles formam ligações químicas entre eles, o que permite, que existam todas essas coisas que a gente vê no mundo e no universo. Mas para entender como eles se ligam e controlar esse processo, de preferência, a gente tem que entender como que é o átomo, o que está acontecendo ali. Então, a gente vai usar o modelo do átomo, que é muito simples. Vocês podem ver aí, é como se fosse o sistema solar, que tem o Sol no meio e os planetas em volta. Você pode, claro, usar isso apenas como um modelo, para começar a entender. É o núcleo do átomo no meio, como se fosse o Sol, e os elétrons orbitando, como se fossem os planetas. Essa é um modelo que permite entender certas características. As características que eles têm em comum é que o Sol tem quase a massa toda do sistema solar. E no átomo também, o núcleo, ele possui praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Os elétrons, eles são 1000 vezes mais, eles são muito, muito mais leves do que o núcleo. E os elétrons, eles estão orbitando muito longe do núcleo também. Você pode imaginar que se o átomo fosse um estádio de futebol, o núcleo seria a bola de futebol ali no meio de campo. A proporção é mais ou menos essa. Então, o átomo, ele é praticamente vazio por dentro. O fato que o átomo é vazio por dentro foi demonstrado por Rutherford. Essa famosa experiência onde ele pegou partículas alfa, um elemento radioativo, emite partículas alfa, que é como se fosse um núcleo de hélio, é um núcleo pequeno. Aí ele pegou uma folha muito fina de ouro como alvo. Aí essas partículas alfa, elas atravessavam a folha de ouro. E às vezes elas batiam e voltavam. Então o fato que as partículas alfa atravessavam indica que o átomo é meio vazio por dentro. É vazio. Os elétrons estão muito longe do núcleo. Tanto que tem esses espaços vazios. Ele usou ouro porque é um metal muito maleável, que dá para você fazer uma folha muito fininha. E aí você absorver E o fato de que algumas partículas alfa batiam e eram detectadas de volta mostra que a massa é concentrada em pontos específicos, que são os núcleos. Eu fiz essa simulação aqui da experiência de Rutherford. Você pode dar uma olhada, aqui à esquerda, em amarelo, aí dourado, eu fiz que representa os núcleos dos átomos de ouro, da folha fininha de ouro, e as partículas alfa incidindo. E você vê que a maioria passa direto, É apenas uma simulação. Os elétrons não aparecem aí nesses átomos de ouro, porque o elétron ele é tão leve que ele não vai interagir com a partícula alfa, que é um núcleo também, Então eu fiz também aqui uma animação do átomo, onde você tem o núcleo no meio e os átomos orbitando, em órbitas bem definidas. Agora, você vê que cada órbita em química a gente chama de uma camada. Então na primeira camada você pode ter aí 2 elétrons no máximo, depois 8 elétrons na segunda camada. Então cada camada tem o seu limite de elétrons. Só que do ponto de vista da química, a camada mais importante é a última, que a gente chama de camada de valência. Claro que se um elemento, a gente vê pela tabela periódica, o número atômico, que é o RG do elemento na tabela periódica, é o número de elétrons que ele tem. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o lítio tem 3 elétrons, então ele só pode ter 2 camadas, 2 elétrons na primeira camada e 1 na última, Agora você pega um elemento mais pesado aí, como o urânio, que tem 92 elétrons, então ele tem um monte de camadas, Mas
a coisa é simplificada, porque o que interessa na química é a última camada, porque essa é a camada que vai interagir. É por aí que o átomo interage com os outros átomos, pela última camada. O núcleo que está lá no meio, ele não participa de reações químicas. Apenas os elétrons, em particular a última camada de elétrons, que por isso recebe o nome de camada de valência. É a que vale, né? É o que interessa. Então você vai ver que as propriedades químicas de um elemento dependem de quantos elétrons ele tem na camada de valência. É isso que a gente vai... É com base nisso que a gente vai explicar numa outra aula como que é a ligação química. É uma ideia simples baseada em quantos elétrons tem na camada de valência. Outra coisa interessante desse modelo de camadas é que os elétrons eles pulam de camadas. Claro que se as camadas já estão cheias, elas têm um limite, a capacidade. Aí não vai poder pular nessa camada que está cheia. Mas ele, por exemplo, ele pula para uma camada externa que está vazia e depois pula de volta. Esse tipo de coisa, né? Então, e esse processo de pular e pular de volta causa a absorção ou emissão de luz. E a energia, por exemplo, luminosa, quando o elétron pula de uma camada externa para uma interna, ele emite luz ou ultravioleta, depende da energia envolvida, mas muitas vezes é luz. E como a gente já estudou no espectro eletromagnético, aí em física, né, que cada cor é caracterizada por uma frequência. São ondas eletromagnéticas, a luz é uma onda eletromagnética, e cada cor tem uma frequência diferente, né? Toda onda tem uma frequência. Então, dependendo da energia envolvida, você tem diferentes cores aí. Eu fiz uma experiência aí, onde eu produzi o fogo com diversas cores. Então, dependendo do elemento químico que eu estou jogando lá no fogo, eu vou produzir uma cor diferente. Porque quando você esquenta o átomo, ali pondo ele dentro do fogo, os elétrons são excitados, esse é o termo técnico, excitados, e ganham energia e vão para camadas mais externas, e quando eles voltam, eles emitem luz. Agora, a luz que ele emite é característica dele, é como uma impressão digital daquele elemento. Então, isso está provando essa estrutura de órbitas. Não são órbitas, isso é apenas um modelo, mas dá para visualizar dessa maneira. E então a gente vê que cada elemento emite uma cor diferente. Isso é usado como uma ferramenta para identificar elementos. Então, você analisando a luz de um elemento permite você identificá-lo. E é dessa forma que a gente identifica os elementos nas estrelas e no universo. Porque quando eu falei aqui que essa tabela periódica ela inclui os elementos do universo inteiro, são esses, não apenas os que a gente conhece aqui na Terra, mas a tabela periódica mostra todos os elementos do universo. E como que a gente sabe quais elementos nas estrelas? Pela luz que ele emite. Por causa que a cor, a frequência da luz é característica de um elemento, por causa que depende da distância entre as órbitas em que os elétrons vão estar pulando de uma para outra. Então, esse é um básico da estrutura do átomo com base nessa teoria de que os elétrons eles movem órbitas bem definidas em volta do núcleo e que existe uma última órbita que a gente chama de valência e que vai determinar a propriedade química do átomo, dependendo de quantos elétrons tem nessa órbita de valência. Essa é a ideia que a gente vai usar na aula de ligações químicas.